O imbatível Flamengo está de volta. Ontem contra o Grêmio foi uma grande atuação do time e o Felipe Luiz ele mostra que o melhor futebol do Brasil voltou depois do susto que deu quarta-feira com a derrota contra o Central Córdoba. E vamos falar também sobre o quão é preocupante a forma com que o Grêmio encara o Flamengo, principalmente jogando em casa. Existem formas e formas de você encarar um adversário. Só que não é de hoje que isso acontece. Isso já acontece faz um tempo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Eu vou começar pelo segundo ponto, porque o segundo ponto ele explica o primeiro, que foi o jogo Grêmio 0, Flamengo 2. Quando você vê que de 2019 para cá, em todas as competições, Grêmio e Flamengo na Arena se enfrentaram 9 vezes. O Flamengo venceu 5, empatou 2 e perdeu 2. Qual que é o recado que você está mandando aqui? O recado que o Grêmio está passando para o Flamengo é o seguinte: eu sei que eu sou menos que você, eu sei que eu tenho menos dinheiro que você, e faça da minha casa a sua casa. Esse é o recado que o Grêmio passa para o Flamengo. Eu não estou falando em questão de tamanho de instituição, porque Grêmio e Flamengo disputam a mesma grandeza em relação a times nacionais. São dois times de grande torcida, lógico que o Flamengo tem muito mais. Dois times que campeões da Libertadores, campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil. Então são dois times do mesmo patamar. Só que o que chama atenção é que de 2019 para cá, o Flamengo ele faz um Grêmio seu súdito. Repito, 9 jogos, 5 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 derrotas. Sendo que um desses confrontos, que foi em 2019, aquele 1-1 na Arena, pela Libertadores, foi um jogo completamente mentiroso, pelo placar construído. O Flamengo teve 3 gols anulados naquela situação, aonde, moralmente, para muitos rubro-negros, a atuação na Arena foi superior à atuação do Maracanã, que terminou 5-0. E você vê que várias vezes, o Grêmio não compete contra o Flamengo. E o que mais assusta é que de 2019 para cá, várias equipes de patamar abaixo do Grêmio conseguiram dificultar mais para o Flamengo, ao ponto de inclusive vencer o Flamengo, do que a moral, a falta de capacidade com que o Grêmio entrega seu jogo para o Flamengo. O Grêmio não compete. E toda essa situação, todo esse retrospecto, ele desembarca no jogo de ontem, aonde o Quinteiros, completamente pressionado, enfrenta o Flamengo, que também vem de uma pressão de quarta-feira por não vencer, e as críticas já começam a aparecer para o Felipe Luiz, informando que o Felipe Luiz estava poupando para o Campeonato Brasileiro, desqualificando o adversário da Libertadores. Isso tudo são teorias nada comprovadas, mas o fato é que não pegou muito bem a decisão do Felipe Luiz. Diferentemente de quarta-feira, ele bota a força máxima contra o Grêmio. E o técnico Gustavo Quinteiros, ele tenta fazer algumas atuações para tentar parar. E aí que tá. Ao invés de pegar o jogo Flamengo e Internacional e entender como é que o Inter parou o ataque do Flamengo, ele simplesmente botou alguns jogadores completamente duvidosos para conseguir fazer algumas marcações. Como, por exemplo, o Cristaldo tentar marcar o Wesley. Não vai dar certo. O Wesley é muito rápido, o Cristaldo é lento, e ao invés dele atuar como meia, o Edenilson atua como meia e consegue oferecer esse corredor para o Flamengo. O fato é que o jogo todo foi posse de bola para o Flamengo ele conseguia romper a primeira linha de marcação através de um toque, e sempre depois da linha de marcação sobrava um jogador livre para conseguir pensar a jogada e distribuir para os atacantes, que é o caso do senhor Arrascaeta. Sempre quando o Flamengo ele baixava um pouco e conseguia sair no toque com Pulgar em Jefferson,
e ele rompia essa primeira linha de marcação, quem é que estava depois da linha? Arrascaeta recebendo livre. Ou para chutar no gol, ou para poder distribuir para Michael, ou para o próprio Gerson, ou para o Bruno Henrique. E com isso você via que o Flamengo ele construiu com 4 minutos o seu primeiro gol, e nas estatísticas até aquele momento, o Flamengo tinha 78% de posse de bola. A verdade é que o Flamengo não suou dentro de campo. O Flamengo não mostrou força. Porque se o Flamengo força o jogo, poderia ter sido uma goleada fatalmente na arena. A sensação que dá é que o Flamengo treinou, ele teve um treino de luxo. E o Grêmio não conseguiu acertar o alvo, só conseguiu acertar o alvo uma vez com uma bela defesa do Rossi. E só foi isso. E foi no segundo tempo com o Garoto. Foi no segundo tempo. Aí muitos vão ficar falando: "Ah, mas o Flamengo não criou muito também", mas o Flamengo não quis criar. O Flamengo não enfrentou dificuldade para criar. Essa é a verdade. Eu sei que muitos torcedores do Grêmio gostam de ficar se apegando às sensações, à alma imortal, etc. Só que hoje em dia você precisa tratar as coisas como elas são. O Grêmio, ele fez uma força muito grande para poder conter um pouco o Flamengo. Essa é a verdade. Você vê que, mesmo alguns jogadores questionados, você teve a atuação do Pavon, por mais que ele saiu vaiado, ele é o único que tentou de fato. Recebia a bola, tentava finalizar. O Edenilson realmente fez uma partida muito apagada. O Vidiaçante chegava completamente atrasado nos botes. E o Flamengo ele tocava a bola quase que sem marcação nenhuma. Ou às vezes até o Grêmio tentava subir as suas linhas, mas o Flamengo com muita qualidade conseguia romper. E a verdade é que o 2-0 ficou muito barato. O 2-0 ficou barato, tá? Para o torcedor do Flamengo, é preciso analisar que, como o Felipe Luiz disse na entrevista, uh, eh, existem momentos em que ele realmente vai errar. E na minha opinião, o Felipe Luiz não quis menosprezar o adversário de quarta-feira na Libertadores, o Central Córdoba. Não quis menosprezar. O fato é que ele precisa rodar o elenco. Rodou o elenco no momento errado. Isso é um fato. Agora, falar que quis menosprezar, isso pra mim soa um pouco complicado. Você não tem provas. Isso é uma pura sensação. Eu acho que ele viu que era um adversário um pouco mais acessível, ele poderia rodar, mas não com uma forma de menosprezo, mas até por uma forma de afirmar que você tem o melhor elenco da América do Sul. Porque se o Flamengo ele tem um elenco magnífico, como todos falam, se você rodar algumas peças que foram só 3, você não vai conseguir vencer. O time que entrou em campo poderia ter vencido sim o Central Córdoba. Faltou um encaixe melhor, faltou os jogadores estarem melhor num dia. Então faltou algumas nuances. Ele sempre deixa muito bem claro: existem momentos que eu vou errar. E a torcida precisa ser paciente com isso. Não adianta em uma derrota ficar falando que o mundo acabou. Não existe isso. E por outro lado, você tem um Grêmio completamente perdido, completamente apavorante quando você pega as atuações. São atuações que os resultados parecem muito menos do que a superioridade do adversário foi. O Grêmio ele perdeu do Ceará, com o Ceará tendo boas chances de criar. Ele ganha do Atlético Mineiro de uma forma como ninguém consegue explicar, porque só a incapacidade de conversão de chances do Atlético Mineiro explica aquela partida, porque era para ter sido goleado na arena, e hoje ele pega um outro adversário, postulante também a todos os títulos, e o Flamengo ele faz o que quer. Só que, repito, existem maneiras e maneiras de você encarar o adversário. Você entende que ele é superior tecnicamente, então brigue. Você entende que ele é superior economicamente, brigue. Só não deixe esse adversário fazer da sua casa uma segunda casa. Porque desde 2019 para cá, o Flamengo faz da Arena do Grêmio a sua segunda casa. E a forma com que o Grêmio aceita passivamente
Esse domínio territorial do Flamengo é o que mais chama a atenção do torcedor, é o que mais chama a atenção daqueles que gostam do Grêmio. Não é possível que um time consiga ceder tanto para o outro, porque quando você pega o Internacional não deixa isso acontecer. O Internacional endurece o jogo ao máximo como ele pode. O Grêmio ele aceita de forma mais passiva. E isso chama muito a atenção. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto, até a próxima. Valeu.